Galera, vamos dar continuidade, né? A revolta federalista, né? Ela também vai ter um contexto aí no governo de Floriano Peixoto, né? A revolta federalista ela foi no Rio Grande do Sul, né? Então, quando a segunda revolta da Armada ela desce ali para o sul do Brasil, é porque lá está acontecendo também um movimento contra o governo central, né? Existiam alguns movimentos aí. A primeira revolta da Armada também foi contra o governo central, né? Tanto que pressionou para a saída de Marechal Deodoro, né? A segunda revolta da Armada ela também tem um caráter contra o governo central, e a do Rio Grande do Sul, a revolta federalista, também era contra, além do governo de Júlio de Castilhos, né, que era o presidente do estado, né, como era chamado, o governador naquela época era chamado de presidente do estado, né, esse presidente do estado era Júlio de Castilhos, e Júlio de Castilhos era muito ligado ao governo de Floriano Peixoto, até porque ele era republicano, né, e Júlio de Castilhos defendia até uma república mais autoritária, né, para que essa república fosse consolidada. Ele defendia até um processo ditatorial dentro da própria república, para que essa república pudesse ser enraizada no Brasil. Então ele defendia até mesmo certo ponto essa radicalização aí, esse processo ditatorial dentro da república para garantir. Então ele era um defensor do governo central, né? E surge ali um movimento de alguns opositores a essa questão, né, que defendiam uma maior autonomia do Estado. Olha aí, a velha disputa entre maior autonomia e maior centralização está aí muito presente, né, e nesse momento surge um movimento chamados Maragatos, né. Maragato era uma cidade ali no Uruguai, era uma cidade assim tida. O Maragato era um nome pejorativo, né? Na verdade, os castilhistas, né, que eram chamados de pica-paus, né? Os castilhistas eram chamados de pica-pau porque usavam um cap, né, vermelho, né? Então eles eram chamados, que se assemelhava muito à ave, né, o pica-pau da região. Então esses castilhistas, que eram defensor do poder central, eram defensores de Júlio de Castilhos, né, eles usavam esse cap vermelho e eram chamados de pica-paus. Vai ocorrer um conflito aí, né, entre esses dois movimentos, entre pica-paus e maragatos, e esses pica-paus aí que dão, os castilhistas que dão esse apelido aí ao movimento revolucionário, né, aos chamados maragatos. Maragatos era uma cidade do Uruguai ali, né, era uma cidade meio que de ciganos, né, de pessoas que eram acusadas de roubo. Então o termo maragato usado pelos pica-paus é um termo pejorativo, né? Só que o termo caiu na popularidade. Os populares gostaram do nome Maragatos. Então, os próprios anticastilhistas, né, aqueles que eram do movimento federalista, passaram a se denominar Maragatos, né? Passaram a se chamar de Maragatos, ou seja, o que era para ofender acabou sendo utilizado como força e como identidade, né? Então você teve esse conflito entre os Maragatos e os pica-paus, né? Os pica-paus, os castilhistas, defendiam o poder de Floriano Peixoto, e o outro, os Maragatos, além de ser contra a presidência do Estado de Júlio de Castilhos, era também contra o governo central de Floriano Peixoto. Eles queriam novas eleições, como estava na Constituição, e queriam que nesse momento assumisse o poder aí um presidente civil, né, e não um presidente militar, como era o caso de Floriano Peixoto. Então vai existir esse conflito. Os maragatos vão acabar sendo forçados a ir para a região de Santa Catarina, onde lá vão encontrar aquela galera da revolta da Segunda Armada, né, onde eles vão se unir ali contra o governo de Floriano Peixoto. Eles tinham em comum, eles tinham desejos diferentes, mas eles tinham em comum que a saída de Floriano Peixoto e a chamada de novas eleições, né? E eles vão ficar na cidade de Desterro. A cidade de Desterro, que é a atual capital de Florianópolis, né? Que é Florianópolis. A atual capital de Florianópolis foi uma merda, né? A atual capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Essa região se chamava Desterro. E é nessa região que Floriano Peixoto vai mostrar sua força. É aí que ele vai ganhar o apelido do Marechal de Ferro. Ele vai conseguir conter os dois movimentos, né, e totalmente expulsar
exilar grande parte dos líderes desse movimento, prender outros aqui no Brasil. Então ele vai ser chamado a partir desse episódio, diferente do que fez Marechal Deodoro da Fonseca, que renunciou. Floriano Peixoto acaba se fortalecendo nesse processo, e é aí que ele recebe o apelido de Marechal de Ferro. Inclusive a cidade de Desterro, que passa a ser capital de Santa Catarina, recebe outro nome: Florianópolis. Então a cidade de Florianópolis é em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. Beleza? Então esse é um momento, só que já existia sim uma estimativa de que o governo deixaria de ser militar. O governo, a República da Espada, né, essa República Militar, desde o início, ela deixou claro que ela ficaria um tempo até organizar a política no Brasil e, logicamente, que chamaria eleições. Lembre que o governo da Espada, né, ele não foi eleito pelo voto, né? Ele foi tomado, foi um golpe, o golpe de 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da nossa República. Então já existia pelos próprios militares ali a estimativa de que o governo seria, a partir de 1894, um governo civil, um governo sem a participação dos militares. E isso realmente aconteceu, né? O Júlio Prestes, né? Não. Prudente de Moraes. Júlio Prestes não. Prudente de Moraes. Júlio Prestes vai ser outro problema lá na frente, lá no período de Getúlio Vargas, né? Na verdade, Prudente de Moraes, que foi um dos articuladores da primeira Constituição, né? Ele vai ser o nome mais forte aí nessa primeira eleição e vai ser o nosso primeiro presidente eleito, né? O primeiro presidente civil do Brasil eleito, né, pelo voto, vai ser Prudente de Moraes. É aí que se inicia, a partir de 1894, se inicia a chamada República Oligárquica, certo? Essa continua sendo a República Velha. Lembre que a República Velha, que foi um termo utilizado por Getúlio Vargas quando assume lá em 1930, né, quando dá o golpe de 1930, chamado por ele de Revolução. Quando ele assume o poder, ele vai dizer, ó, tudo isso que passou é velho. Aí a gente vai chamar esse período aí da República da Espada e dessa República Oligárquica, que a gente vai ver a partir da próxima aula, né? Esse período aí, República da Espada e República Oligárquica, que é também conhecida como República do Café com Leite, essa parte da história vai ficar conhecida popularmente como República Velha, né? É um termo utilizado por Getúlio, é um termo positivista, né? O positivismo que via sempre aquela coisa de que o que está para frente é progresso, o que está para trás é ultrapassado. Essa é um pouco da visão positivista de Auguste Comte, e o Brasil é muito influenciado pelo positivismo, e Getúlio pega essa onda aí e diz assim, ó, tudo que passou aí, daí para trás é República Velha. Por isso que a gente vai... Essa República Velha é dividida em dois períodos, a República da Espada e a República Oligárquica. A gente acabou de ver, a gente finaliza hoje aí a parte da República da Espada, né? Essa parte aí de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que a gente viu em 2 episódios, né? Em 2 vídeos, em 2 partes, né? Na verdade, a primeira parte semana passada, a segunda parte hoje, né? E a partir da próxima semana, da próxima sexta-feira, a gente vai ver a República Oligárquica, a República do Café com Leite, a famosa República do Café com Leite, que vai ter como principais protagonistas aí os barões do café e a influência desses caras aí no governo no Brasil. Beleza? Então a gente finaliza aqui a República da Espada, né? Falamos lá da primeira parte lá com Marechal Deodoro, a segunda parte falamos hoje. Tem como destaque aí as revoltas da Armada, a primeira e a segunda, que são revoltas da Marinha. Tem como destaque também a revolta federalista no Rio Grande do Sul, né? A renúncia de Marechal Deodoro, o poder de Floriano Peixoto, que é chamado de Marechal de Ferro a partir do fim das revoltas, né? E é um momento aí de perpassar agora para um governo civil, né? Um governo aí que a gente volta semana que vem falando um pouquinho dele, beleza? Daqui a pouquinho eu coloco o resumo aí para vocês no grupo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, ok?